Tadjahal, eu sou o professor Juan do curso Wuhan Mandarim e hoje eu vou explicar para você como é que funciona o idioma chinês mandarim. Sim, existem vários idiomas chineses, cantonês, xangainês, taiwanês, todos eles têm uma estrutura muito parecida e hoje eu vou explicar para você o mandarim usando os exemplos em mandarim para que você entenda como é que funciona esse idioma. Então se você está na dúvida se estuda mandarim ou não, se o idioma é difícil, ou você que acabou de começar a aprender chinês, mas ainda não entendeu direito como é que funciona a língua, fica aqui que esse vídeo vale muito. Eu queria muito que explicassem para mim dessa maneira como é que funciona o idioma, isso ia adiantar muito o meu aprendizado. E divulga também para aquele seu amigo, sua amiga que tem curiosidade, mas não tomou coragem ainda para aprender. Esse vídeo aqui você vai aprender com certeza muita coisa interessante. Mas então, se quando você ouve falar de mandarim, a primeira coisa que vem na sua cabeça são aqueles desenhos, aqueles símbolos que você não entende nada, é exatamente disso que a gente vai falar hoje. Eles são chamados de logogramas, mas eu e outros professores preferimos chamar por motivos didáticos de ideogramas. É muito mais fácil entender assim. Eles também são conhecidos como caracteres chineses ou kanji, exatamente. Se você estudou japonês, não tem nenhuma diferença do kanji japonês para o ideograma chinês. Isso porque os japoneses copiaram escritas dos chineses lá pelo século 5, 6 depois de Cristo e desde então sofreram algumas modificaçõezinhas, mas basicamente é a mesma escrita adaptada para o idioma japonês. A primeira coisa que você precisa saber é que ideogramas representam ideias. Eles não representam letras como muita gente pensa e nem palavras. As palavras sim são compostas por ideias, logo por 1, 2 ou 3 ideogramas, às vezes 4, isso varia muito. Mas antes de você se perguntar quantos ideogramas existem ou quantos você precisa aprender, procure saber quantas palavras em português você sabe. Bom, é difícil saber, mas especialistas dizem que em torno de 60 a 70 mil palavras é o que um adulto nativo sabe. Então, se ideogramas compõem as palavras e eles podem se repetir ao longo das palavras, você vai precisar saber muito menos ideogramas do que você conhece palavras em português. Na verdade, se você dominar 1000, 2000 ideogramas, você já está falando bem próximo de um nativo. Talvez ainda assim você ache que 1000 ou 2000 ideogramas seja muita coisa, mas se eu lhe disser que o nosso cérebro já está acostumado a decorar ideogramas. Sim, são desenhos que representam ideias, logo eu imagino que você sabe 80, 90, talvez até 100% de todos esses símbolos que estão aqui na tela. Ideograma funciona exatamente assim. É um desenho que representa uma ideia e você não precisa necessariamente saber falar aquilo, ou quando você sabe falar, não precisa necessariamente saber escrever aquilo. Ideogramas funcionam dessa forma, isso sem falar nas milhares de marcas que a gente memoriza. Bom, o importante é saber que o ideograma por si só não dá para a gente traduzir para o português, porque, como eu disse, ele é uma ideia, ele não é uma palavra específica. Muito aluno me pergunta o que significa esse ideograma ou aquele ideograma. Ideograma é necessário contexto. Por exemplo, esse desenho aqui. Com certeza você já viu, você já sabe o que ele significa, fica ali na ideia entre cadeirante, deficiente físico. Se eu coloco esse desenho, por exemplo, no chão de um estacionamento, você sabe que aquilo ali é uma vaga reservada para um portador de necessidades especiais. Se eu coloco na porta, você presume que é um banheiro adaptado para cadeirantes. E se eu coloco na frente de um ônibus, você não vai pensar que é um estacionamento ou que é um banheiro, e sim que é um ônibus adaptado para aquelas necessidades. O ideograma acontece a mesma coisa. A gente precisa de um contexto para entender do que está sendo falado, pois aquela ideia ali, ela pode compor várias palavras e é necessário não só uma frase, como um contexto, como a palavra em si, para a gente compreender exatamente o que ele quer dizer. Com isso é importante entender que existem alguns tipos de ideogramas. Os ideogramas básicos, que são aqueles que o ser humano criou com base em tudo que estava em volta deles, como madeira, fogo, água, terra. E existem ideogramas mais complexos, que foram feitos com a junção desses outros ideogramas. Então, basicamente, o que você precisa para se comunicar em chinês é saber como organiza essas ideias, esses desenhos, para formar palavras e assim frases também. Professor, então é como se a gente estivesse conversando por emojis? Exatamente. Por exemplo, vamos pegar esse ideograma daqui novo para representar eu. Olha só, parece comigo. Esse outro daqui vai representar pessoa e esse daqui representa cavalo. Se eu quiser criar um ideograma, por exemplo, montar, tem a ver ali pessoa com cavalo, então vamos fazer um novo ideograma. Se eu quiser fazer uma frase eu monto cavalo, basta você colocar essa frase com o primeiro ideograma eu, depois montar e o terceiro cavalo. Perceba que, por ser ideograma, não faz muito sentido a gente modificar a ideia, mesmo que seja outra pessoa fazendo a ação. Então se eu quiser falar ela monta cavalo,
eu vou trocar o primeiro ideograma por outro ideograma. Se eu quiser falar eles montam cavalo, eu vou trocar o primeiro ideograma por outra ideia para representar eles. E se eu quiser falar eles montam girafa ou eles montam moto, eu vou sempre estar trocando o ideograma correspondente à ideia que eu quero substituir. Talvez agora você esteja se perguntando, já que não tem conjugação verbal, como é que eu vou representar passado, presente e futuro? Bom, isso é simples. Se passado, presente e futuro representam outra ideia, a gente vai ter que adicionar essas ideias na frase. Então, se você quiser falar de noite, de dia, de manhã, de tarde, vai ter desenho para tudo. Não se preocupe porque, ao longo desses 5.000 anos de mandarim, os chineses acharam como representar todas as ideias que você consegue representar nesse planeta. Mas agora vamos voltar àquele exemplo que eu acabei de mencionar de montar o cavalo. Vamos supor que não existe mais cavalo, ninguém mais monta cavalo, mas a gente continua utilizando essa palavra para montar outras coisas, como bicicleta, moto, camelo, enfim. Muito aluno fica preso tentando entender por que aquela palavra continua tendo cavalo na sua formação. Isso acontece muito em mandarim porque seus ideogramas às vezes têm mais de 1.000 anos, 2.000 anos de formação e a ideia com qual ela foi feita originalmente não representa mais os dias de hoje. Porém, a palavra não teve reforma suficiente e continua sendo usada da mesma forma. Você pode ver isso também, por exemplo, nesse símbolo daqui. Muita gente sabe, quase todo mundo sabe que clicando aqui, ele ativa a função de salvar no computador. Só que pouca gente jovem sabe que esse símbolo foi feito a partir do disquete que era usado para salvar os arquivos do computador. Outro detalhe importante do mandarim é que cada ideograma representa apenas uma sílaba. Exatamente. Então, quando você vê esses ideogramas, você só vai fazer um fonema apenas. Eles não têm 2 sílabas ou 3 sílabas por ideograma. E as palavras, que são formadas por 2, 3 ideogramas, logo eles vão ter 2 ou 3 sílabas. Olha só esses exemplos. Criança, xiaohai, avião, feiji, computador, pianao, dormir, shuijiao. E palavras como elefante também só tem 2 sílabas. Tá, xiang. E agora que você já entende a lógica do mandarim, você vai precisar saber um pouquinho de gramática para conseguir fazer as suas primeiras frases. Só que no início, a maioria das frases do mandarim vai sempre seguir a ordem sujeito, verbo e objeto. Então, com essa ordem, você consegue falar muita coisa em mandarim. E agora que você entende a lógica do mandarim, talvez esteja se perguntando, será que mandarim é realmente simples assim? Por que eu não aprendi mandarim antes? Deve ter alguma coisa aí com a pronúncia que é difícil. Na verdade, não. Mandarim, eu garanto para você, não tem nenhum fonema que brasileiro não consegue fazer. Claro que existem alguns fonemas que não tem no português e a gente vai demorar algumas semanas, meses para se acostumar. Mas isso todo idioma tem. Aquele TH do inglês, aquele U do francês. Isso a gente vai se acostumando aos poucos e não é um motivo para você ter dor de cabeça agora. Mas e quanto aos tons? Muita gente fica preocupada em relação aos tons, porque se você falar no tom errado, você está falando a palavra errada. Mas eu quero mostrar aqui que não é tão preocupante assim. Olha só. No português, a gente divide as sílabas entre átonas e tônicas, que são sílabas fracas e sílabas fortes. Não é exatamente igual aos tons do mandarim, mas eu vou trazer alguns exemplos que acontece algo parecido. Por exemplo, a palavra tato e a palavra tatu. Embora elas tenham grafia diferente, elas têm o mesmo fonema e o que vai mudar é a entonação. A palavra tato, que significa um dos 5 sentidos do corpo humano, e a palavra tatu, que é um animal, você não confunde por causa do tom. O mesmo acontece com as palavras falaram, que é passado, e a palavra falarão, que é no futuro. Ou a palavra mente, que está na cabeça, e mentir, que é o verbo de mentir no passado. No chinês, isso acontece com muito mais frequência, até porque a gente tem 4 tons. Então, por exemplo, se a gente falar a palavra shuijiao, a gente tem que ter cuidado para não falar shuijiao, porque o primeiro significa dormir e o segundo é um prato típico chinês. Isso acontece muitas vezes mesmo. Por exemplo, xiongmao e xiongmao. Um significa urso panda e o outro pelo do peito. Mas o meu conselho é que você não se preocupe com isso agora, porque os tons é a questão de a gente treinar o ouvido e se acostumar, assim como qualquer fonema. Se você já pratica algum instrumento musical, de violão, piano, saxofone, você provavelmente vai ter um ouvido mais apurado e vai perceber isso mais cedo. Mas isso não deve ser uma preocupação grande para você ao longo das primeiras semanas, dos primeiros meses, porque é o tempo que o nosso cérebro e o nosso ouvido se acostuma com esses tons. Mas é importante lembrar que se você falar no tom errado, você está falando a palavra errada. Agora que você já conhece melhor como é que funciona o idioma chinês, eu recomendo que você comece a estudar pela pronúncia. Afinal, a gente aprende a falar antes de aprender a escrever. E em qualquer lugar do mundo, as pessoas são alfabetizadas depois que elas já sabem falar algumas coisas, que já conhecem o significado.
E é a mesma coisa que eu recomendo para você. Vai ser muito mais fácil você memorizar os ideogramas quando você já sabe quando essas palavras aparecem, em que contexto e como elas são pronunciadas. Existem vários sistemas de conversão dessa pronúncia do chinês. Então o chinês sempre teve a própria pronúncia deles e ao longo dos anos foram criando sistemas onde eles adaptam a forma de pronunciar para que a gente possa entender como é que a gente pronuncia isso. O mais famoso desse sistema se chama Pinyin, onde eu tenho um vídeo explicando um pouquinho desses sistemas aqui e eu tenho uma aula completa sobre Pinyin aqui no canal. E é isso, galera. O idioma chinês é bem simples. Espero ter explicado bastante coisa para vocês. E a partir de agora, se você quiser realmente aprender mandarim, eu te convido a participar das aulas que eu faço aqui no YouTube, ao vivo, toda sexta-feira, às 3 da tarde. Já tem um monte de aula aqui no canal, mas eu recomendo que você comece pelas aulas de pronúncia e de tons, porque elas são essenciais para você começar a falar suas primeiras palavras no mandarim. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa aqui seu like, comenta aqui o que você achou, compartilha com seus amigos que vão gostar dessa informação e não se esquece de se inscrever no canal. A gente se vê na sala de aula. 再见!